Bem, irmãos, vamos lá dar início à mensagem da Palavra do Senhor, só que antes vamos orar mais uma vez e depois daremos início. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Te damos graças ao Pai pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar. E pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito sobre a mensagem da Tua Santa Palavra e possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais, ó Pai. E assim possa produzir edificação em nossas vidas, possamos ser quebrantados e obedientes ao que o Senhor quer nos ensinar. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade estudando sobre Filipenses capítulo 4, versículo 8, falando ainda sobre a pureza. A palavra do Senhor nos diz que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estudando esse versículo, nós estamos focados por enquanto, nesse termo, puro, né? Estamos estudando que Deus quer a pureza do seu povo. Deus quer a vida pura nos seus filhos. Então, tudo que é puro deve ocupar o nosso pensamento. E nós vimos que as janelas do nosso pensamento são os olhos e os ouvidos. Então, temos que ter muito cuidado com o que nós vemos e com o que nós ouvimos. Porque vai ficar muito difícil de ocuparmos o pensamento com as coisas que Deus quer se nós não virmos e não ouvirmos o que Deus quer que nós vejamos e ouçamos. Então precisamos estar bem atentos com isso, porque senão não tem como ocupar o pensamento com o que eu não vejo, com o que eu não ouço. Se eu só vejo as coisas do mundo, procuro só coisas mundanas, procuro ouvir só coisas mundanas, como é que eu vou ocupar o meu pensamento com coisas de Deus? Então não dá. Precisamos tomar uma decisão em nossa vida. Se queremos realmente seguir a carreira cristã, vamos dizer assim, a vida cristã, precisamos ocupar mais o nosso tempo ouvindo e vendo coisas que agradam a Deus, lendo mais a Bíblia, orando mais, ouvindo mais louvores, ouvindo estudos da Palavra de Deus. Hoje nós temos uma ferramenta muito boa também, que é a internet, se soubermos usar, né? Eu me lembrei agora do pastor Brandão. A gente foi ao retiro, né? Lá na pousada dele lá, em Jijoca. E eu me lembro, acho que foi em 2009, se eu não estiver enganado. Eu fui a um retiro de homens lá no Poço Doce e ele estava pregando sobre o caráter cristão. E ele falou que a internet é como uma mata. Aí eu fiquei assim pensando, ele vai já soltar uma, né? Mas ele falou o quê? Por que a internet é uma mata? Porque tem coisas boas e coisas ruins. É o que você encontra na mata, né? Você encontra o tatu, né? Para você matar e comer. Você encontra frutas, encontra alimentos. Mas também tem a onça que ele come, né? Então você tem que ter cuidado. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem a cobra que pode pegar, né? Então temos que ter cuidado ao utilizarmos a internet. É a mesma coisa quando eu vou entrar na mata, eu tenho que ter cuidado, né? Eu já cacei à noite, né? O pessoal às vezes sai à noite para caçar, leva os cachorros e tal, procurar tatu, essas coisas. Já fui algumas vezes com os colegas lá no sítio do meu pai. E a gente entra com o maior cuidado, porque sabe que a gente pode ser o caçador, mas também pode se tornar a caça. Então temos que saber entrar na mata. Temos que saber também entrar na internet. Temos que saber. Ela está lá. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Então tem que saber escolher o que é que eu vou acessar. Certo? O poder está no dedo, né? Tá. O que é que eu vou apertar lá na hora. Então tenho que ter muito cuidado. Nós falamos hoje muito dessa questão das redes sociais, internet, porque é o que está muito presente, né? Se você for numa casa, dificilmente você vai deixar de encontrar um celular. Geralmente, não vou dizer todas as casas, que eu não conheço todas, né? Mas na maioria você vai encontrar um celular e acesso à internet. Na maioria, não em todas, né? Não vou dizer que eu não conheço tudo.
Não vou generalizar, mas a maioria tem. E uma parte, não sei também o percentual, que nunca fiz um estudo sobre isso, tem mais de um. Dificilmente você vai encontrar só um numa casa. Se tem 4 pessoas na casa, às vezes cada um tem um, e tem deles que ainda tem mais de um, né? Que aí tem o iPhone que só pega um chip, aí o cabo quer trabalhar com outra operadora, aí compra outro para botar o outro chip da outra operadora. Então, temos que ter muito cuidado, porque tá aí, o acesso à internet tá aí, e tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, que prejudica a nossa vida espiritual, que toma o nosso tempo. Temos que ter cuidado, porque só em estarmos acessando coisas aí que não tem nada a ver com as coisas de Deus, a gente pensa assim, não, irmão, mas é uma coisa boa, legal. Tá certo, mas cuidado quanto tempo isso está tomando da tua vida, certo? Porque você poderia estar lendo a Bíblia, você poderia estar orando por alguém, né, pela salvação dos familiares, pela salvação das pessoas lá desses países perseguidos, que perseguem tantos os nossos irmãos, né, da igreja perseguida. Então poderia estar dedicando mais tempo à leitura da Bíblia, à oração, a ouvir um estudo bíblico, e às vezes a gente está olhando coisas que não frutificam, né? Então muito cuidado. Eu não estou sendo aqui radical, certo? Dizer, não, vamos jogar celular no mato, acaba com a internet. Não estou dizendo isso. Estou alertando para que nós tenhamos maturidade, para saber utilizar, né? É como uma ferramenta, né? Você pega uma ferramenta para, vamos supor, arrochar um parafuso. Você pode arrochar o parafuso e sanar algum problema, mas você pode também matar alguém com a mesma ferramenta que você arrocha um parafuso. Então tudo é questão de saber usar, certo? A faca em casa você usa para quê? Cortar carne, não é não? Cortar a verdura, cortar a fruta, mas é um instrumento de morte. Cortar a rapadura, né? Mas é um instrumento de morte. Muito perigoso. Se não tiver cuidado, corta o dedo. Então temos que saber utilizar as coisas, certo? Não podemos ser tão extremistas, né, para não partir para o legalismo e nem para o liberalismo. Temos que ter um equilíbrio, né? Televisão, né? Outra coisa muito perigosa. Tem coisa boa? Tem. É difícil você encontrar, né, na televisão hoje alguma coisa que preste. Mas você encontra. Não vou generalizar também não. Você encontra, mas tem que saber utilizar também, certo? É interessante que o pastor Manuel, ele fala sobre isso, né? E ele diz que antigamente as pessoas tinham o costume de, no lugar de destaque na casa, colocar o quê? A Bíblia, não era? Aí colocava aberta, não era a Bíblia assim, bem na estante, na chegada. Você entrou na casa, você via logo, né? A Bíblia aberta na estante. Hoje, você entra na casa, o que é que você vê logo? Televisão, né? Bem na parede, zona lá, da maior que tiver e puder comprar, né? Tem que ser de destaque. A televisão tem que estar sempre atualizada, né? As mais novas, Smart agora, é? Antigamente era de tubo, aí passou para a tela plana, depois as de LED, agora ainda é Smart, né? Que são as televisões inteligentes. Smart é inteligente, que acessa a internet, né? Não precisa mais nem do celular para você assistir. Aí só aperta o botão lá, acessa o YouTube e assiste as coisas lá mesmo. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Só tem que saber utilizar, né? Tem que saber utilizar. A tecnologia veio, na verdade, para nos auxiliar, para nós a utilizarmos, não é para ela nos usar. Aí às vezes é porque o papel está invertido, né? A internet está nos usando. Nós estamos sendo usados pela internet, manipulados pela internet. E não pode ser assim, principalmente os filhos de Deus, que tem que dar exemplo. Nós temos que demonstrar que temos a maturidade de lidar com a internet. Conseguimos manipular a internet. Porque essas coisas às vezes entram sorrateiramente, né? Disfarçadas, mas vão nos afastando dos caminhos de Deus. Então temos que ter muito cuidado com isso. Temos que buscar viver essa vida de pureza. E é tão bom, não é? Não sei se vocês já sentiram isso, que quando você passa muito tempo na internet perdendo tempo, aí te dá um peso na consciência depois. Rapaz, como é que pode? Eu podia ter lido mais a Bíblia, não era? Colocado a minha leitura anual em dia, poderia ter orado mais e perdi desse tanto tempo na internet, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já. Não vou mentir para ser preso, como diz a história. Certo? O que acontece? A gente dá uns vacilos mesmo, quando a fé gasta tempo demais no que não devia, e depois vem o peso na consciência. Rapaz, devia ter feito isso. Senhor, me perdoe, né? Muito cuidado para não ser manipulado pelas coisas. Nós temos que ter o controle, né? Até o trabalho, certo? Até o trabalho nós temos que ter cuidado. Não estou dizendo que vamos virar preguiçosos, não. Mas tem que ter um equilíbrio, certo?
Porque Deus, ele criou o trabalho por causa do homem, por causa do ser humano. Não foi o ser humano que foi criado por conta do trabalho. Então nós não precisamos ser escravos do trabalho. Precisamos trabalhar sim, e muito sim, mas com equilíbrio, certo? Com equilíbrio, porque o trabalho ele dignifica, né? Ele dá saúde também pra gente, dependendo do trabalho, né? Temos que ter cuidado também. Tudo é com equilíbrio, irmãos. Se a gente for observar, a vida, ela funciona dessa forma, certo? Tem que ser tudo feito com equilíbrio, com sabedoria, com maturidade. Eu estudando um livro de ciências, lá do 8º ano, para dar aula, e eu percebi uma coisa. Tem algumas matérias que é interessante. Ele mostra como é o organismo, né? As partes do corpo humano, como funciona, e mostra as doenças. Aí mostra como você pode prevenir as doenças. Adivinha? A alimentação de qualidade e exercício físico. A maioria das doenças. Estudando, eu me lembrei de um agora, a menopausa, né? Tem a menopausa? Toda mulher enfrenta isso, né? Em determinada idade tem esse problema. Sabe como é que previne? Não é que você não vai ter a menopausa, certo? Mas você vai diminuir os efeitos colaterais da menopausa. Alimentação de qualidade e exercício físico. Ah, irmão, não estou na menopausa ainda. Tem as cólicas menstruais, não tem? Sabe como é que diminui os efeitos daquelas cólicas? Alimentação, exercício físico. Que fortalece o organismo e a mulher vai ter mais força no seu organismo para expelir aqueles restos da menstruação, né? Todo aquele cenário que foi preparado para receber o embrião que não foi recebido, tem que sair na menstruação, né? Então, como é que ajuda a sentir menos dores? Alimentação de qualidade e exercício físico, que vai fortalecer o organismo. E isso eu estou citando aqui porque eu lembrei agora, mas são várias outras doenças, elas podem ser prevenidas se levarmos uma vida saudável, equilibrada, certo? Não é dizer, então eu vou parar de comer tudo. Não, mas tem um equilíbrio, né? Você não gostava de comer 1 quilo de doce depois do almoço? Diminua, coma 100 gramas, né? Entendeu? Não é parar total, não, certo? Eu lembro que eu estava com um problema muito sério de rinite alérgica, de alergia, eu estava adoecendo constantemente. E aí eu estava incomodado com aquilo. Aí fui pesquisar se não tinha jeito. Aí encontrei um livro lá em casa de medicina natural que dizia que tem até a cura rinite alérgica. Aí como? Corta o leite e o açúcar. Irmão, só isso? Só. Olha o remédio. E de vez em quando eu estava comprando Buzonide, né? Para xiringar no nariz. E aquela coisa ruim, falta de ar e tosse e garganta ardendo, coçando e secreção no pulmão. Leite e açúcar era o meu problema. Aí, como eu gosto muito de leite, eu disse, não vou cortar total não. Vou tirar o leite líquido, vou continuar consumindo queijo e iogurte. Foi o que eu fiz. Diminuir, não estou consumindo, não estou dizendo que não vou mais tomar leite líquido, né? Mas eu estou evitando consumir ao máximo o leite líquido. E eu como meu queijo, como eu gosto, como iogurte, aqui e acolá, né? Como mais o queijo da parte de leite. Não precisei ser tão radical e graças a Deus melhorei muito. Esse ano inteiro, nós já estamos entrando em dezembro, né? Terça-feira já é dezembro. Não adoeci nenhuma vez de rinite alérgica. E eu adoecia, no máximo 2 meses ela me pegava. Não passava de 2 meses não. E estou o ano inteiro. Então a vida da gente é movida dessa forma, entendeu? É um equilíbrio. Deus criou dessa forma, para a gente manter uma vida equilibrada. Aí às vezes a gente entra de cara no doce, no açúcar, tal, aí pega uma diabetes. Irmão, ore por mim que eu estou doente de diabetes. Tá bom, irmão, vamos orar. Realmente, né? Mas não poderia ter sido evitado? Não sei, né? É só uma pergunta reflexiva. Nossa vida precisa de equilíbrio, certo? Não estou dizendo que você vai ter que idolatrar o seu corpo. Então vou ter que morar dentro de uma academia porque eu quero um físico extraordinário. Eu tenho que mudar totalmente, radicalmente a minha alimentação. Não estou dizendo isso. Precisamos do equilíbrio, né? Nem um extremo, nem o outro. Manter uma vida equilibrada. Tenta racionar algumas coisas que você sabe que te faz mal. E por aí vai. Aqui eu estou só dando um exemplo prático da vida humana que nós podemos aplicar na vida espiritual. Não é que eu tenho que ser radical, legalista, porque aí também não é certo, e nem liberal. Tenho que manter um equilíbrio, certo? Então vou jogar tudo que for de tecnologia no mato, a televisão, né? Vou jogar no mato, porque lá em casa tem que ter só a Bíblia.
Estou dizendo isso não. Mantenha um equilíbrio. Você quer assistir um jornal de qualidade? Procure, né? Porque tem uns hoje que não vale um vintém, né? Não vou nem dizer qual é. Você já sabe. Aí, mantenha um equilíbrio. Tem a hora de assistir o jornal, tem a hora de ler a Bíblia, tem a hora de orar. Mantenha a vida equilibrada que dá tudo certo. É assim que funciona. 1 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim, ó: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, mas nem se baseia em dolo. A exortação não procede de engano nem de impureza. Então Paulo estava dizendo, olha, nós exortamos vocês com pureza, tendo cuidado, querendo que vocês façam realmente a vontade de Deus. E nem se baseia em dolo, que é o engano. A exortação não se baseia também no engano. Aí, irmão, o que é exortação? O que é exortar? A gente vê tanto na Bíblia, né? Exortar. Significa o quê? É você, tipo assim, tem a ideia de você animar a pessoa, estimular, certo? Às vezes a gente pensa que exortar tem um sentido negativo, né? Mas não é, no sentido positivo. Você animar a pessoa, estimular ela a fazer a vontade de Deus. É por isso que Paulo diz, pois a nossa exortação não procede de engano. Ou seja, nosso estímulo, nós estamos estimulando vocês, estamos ensinando vocês, né, incentivando vocês a fazer o que é certo. Não procede de engano isso. Nós não estamos querendo enganar vocês. Não é de forma impura também, e nem de forma enganosa. É na pureza, é na verdade que nós estamos ensinando, estimulando, animando vocês a continuar na caminhada cristã. Aí Paulo diz, né, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo estava preocupado em agradar a quem aqui? A Deus, não é não? Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração, que conhece o nosso coração. Então precisamos estar atentos a quem nós estamos querendo agradar. É aos homens ou é a Deus? Não estou dizendo com isso também que a gente vai dizer, os homens que se explodam. Tudo é com equilíbrio, certo? Tudo é com equilíbrio. Mas se eu preciso decidir, olha, a minha atitude agora que eu vou tomar, eu tenho que decidir. Se eu fizer isso, eu agrado a Deus e desagrado os homens. Mas se eu não fizer, aí eu vou desagradar a Deus e agradar os homens. Então eu vou decidir pelo quê? Por fazer. Porque a minha prioridade é agradar a Deus. Se os homens vão se desagradar, eu agradando a Deus, problema deles, não é? Porque a própria Bíblia nos dá esse exemplo. Nós temos que focar em agradar a Deus. Rapaz, mas tu está querendo ser santinho demais e tal, não sei o quê. Se você está buscando a vida de pureza, né? Fazer a vontade de Deus e alguém te criticar por isso, não se preocupe não perda nem um segundo de sono por conta disso, certo? Durma tranquilo. Se você está querendo fazer a vontade de Deus, fique sossegado. É assim que temos que pensar. Penso eu que pensando assim, nós vamos ficar mais tranquilos, sem tanto estresse. Porque às vezes a gente se preocupa muito em agradar as pessoas e acaba desagradando a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como nós, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vocês estão aí vivendo para agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, vocês realmente estão vivendo para agradar a Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses? Continue progredindo cada vez mais, vivam para agradar a Deus.
porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, certo? Não é a vossa expertise nas coisas do mundo, não. Não é que eu tenho que ser perito nas coisas do mundo. Perito significa ser profissional, vamos dizer assim, né? Conhecedor da coisa mesmo, a fundo, na profundidade das coisas do mundo. Não. Deus quer que você se santifique. E vos abstenhais da prostituição. E aqui nós podemos pensar na prostituição nos dois aspectos. Tanto a prostituição física, que aí não preciso nem falar detalhes, né? Que todo mundo conhece aí, acredito eu, como a prostituição espiritual. Nós temos que nos abster desses dois tipos de prostituição, tanto a física como a espiritual. É a vontade de Deus isso, ó. É a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Se abster é se afastar, né? Não compartilhar daquilo, não provar daquilo. É como dizer assim, rapaz, você vai se abster desses alimentos, você não vai comer aqueles alimentos. Se abster da prostituição é você não provar daquelas coisas. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. Por que é que nós temos que cuidar do corpo? Rapaz, para ficar bonito, para o povo ver, é? Não, é porque é o santuário do Espírito Santo. Teve uma coisa interessante, eu vou compartilhar com vocês, que me chamou a atenção um dia. Eu conversando com o pastor Edson, vocês conhecem, né? O gordão, né? Pastor Edson, eu brinco com ele, de casa, né? Aí um dia eu conversando com ele, rapaz, se eu fosse policial, eu dizendo, né? Eu ia malhar bem muito para ficar com o físico preparado, né? Para pegar bandido na carreira. Aí ele disse, e por que você não cuida do seu corpo? Aí eu fiquei pensando, é mesmo. Quer dizer que se eu servisse às forças policiais, eu ia cuidar do meu corpo. E para servir a Deus eu não cuido, é? Aí eu fiquei pensativo. Achei bem interessante a colocação dele. Eu entendi que ele quis dizer isso. Quer dizer que para servir ao país, ao mundo aí, você quer cuidar, vai cuidar do corpo. Mas para servir a Deus não vai, é? Vai deixar o corpo se acabar. Deus recebe qualquer coisa aí, é? Achei interessante porque trouxe uma reflexão. E realmente faz sentido, né? Então o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Cuidado com a idolatria ao corpo, certo? Porque aí tem muita gente que está querendo idolatrar o corpo, né? Eu frequento a academia e a gente vê muito, nós estávamos até conversando ontem, né? Brincando, que tem cara quando termina de malhar e fica na frente do espelho, né? Parece um incrível Hulk, mostrando os músculos, mostrando as pernas para bater foto, para compartilhar não sei aonde, né? Se você quer malhar, quer ter um corpo realmente saudável, tudo bem, mas com equilíbrio, certo? E principalmente nós como cristãos, nós não devemos estar em busca disso, do culto ao corpo. Muitas pessoas têm até se afastado de Deus por conta disso, porque querem cultuar o próprio corpo. E aí às vezes acabam caindo na prostituição. Que endeusam o corpo, o corpo é tudo, o físico é tudo, e no final acaba se endeusando, né? Achando que é o máximo, eu sou o máximo porque eu sou, né? Mas e aí? Como é que fica diante de Deus essa coisa? Com isso eu não estou dizendo, fuja da academia, né? Fuja da academia, não pise nem lá, é porque é um ambiente mundano. Realmente é, né? Mas e aí? Se a gente for fugir dos ambientes mundanos, nós vamos ficar onde? Diga aí, quais lugares eu vou frequentar se eu for fugir dos ambientes mundanos? Complicado, né? A Bíblia até diz, né? Quando ele fala que a gente tem que ter cuidado com as nossas companhias, vou trazer para o linguajar mais entendível aqui, a gente teria que sair do mundo. Tem que sair do mundo. Aí ele diz, mas com aqueles que dizem que são filhos de Deus e não vivem como tais, ou seja, não são, né? Aí ele diz, com esses tais nem ao menos comeis com eles. Não devemos ter comunhão com as pessoas que se dizem que são filhos de Deus e na verdade a vida não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então muito cuidado. Quando Deus diz para a gente ter cuidado com o mundo, né? Não nos conformar com esse século, não é que eu tenho que fugir do mundo porque não tem como, eu vivo no mundo. Preciso trabalhar, preciso estudar, preciso, né, fazer outras coisas no mundo. Mas eu tenho que ter cuidado para não compartilhar, não compactuar, não ser cúmplice das coisas do mundo. Tenho que ter cuidado com isso. Então temos que saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. Qual é o foco do corpo?
santificação e honra. Esse é o foco do nosso corpo. Temos que cuidar, possuir o nosso corpo para quê? Para santificá-lo e para honrá-lo. No sentido de vamos usar o nosso corpo para a honra, para a glória de Deus. Aí ele diz, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Você não deve possuir o seu corpo para a lascívia, né? Para viver em pecados imorais aí. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, se a gente não andar buscando realmente isso, né? Santificação, honra, aí é complicado. Ao versículo 7 ele diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então temos que fugir da impureza. E aí ele diz, dessarte, né, que significa portanto, assim como. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Que coisas? Quem rejeita essas coisas? Os ensinamentos dos versículos anteriores. Coisas está se referindo aqui aos ensinamentos dos versículos anteriores, certo? Se nós rejeitarmos esse ensino que deve fugir da impureza, que deve possuir o seu corpo para santificação e honra, para glorificar a Deus, se você desprezar esses ensinos, rejeitar essas coisas, aí não é bom, porque Deus rejeita, né? Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim está rejeitando a quem? A Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, ninguém despreza a tua mocidade, não é porque você é jovem que as pessoas devem te desprezar. Pelo contrário, faça o quê? Torne-se padrão dos fiéis. Esse foi um conselho que Paulo deu a Timóteo, que devemos tomar para nós, vamos dizer assim, né? Tomar posse das coisas não, mas pegar como exemplo, que nós como cristãos, filhos de Deus, temos que nos tornar padrão. Padrão, é por isso que nós falamos tanto, olha, nós como crentes temos que ter cuidado nisso, naquilo outro, porque a palavra de Deus tem sido muito difamada por aí, porque alguns crentes, não vou dizer todos também, eu não conheço todos, mas alguns têm andado fora da reta, né? Têm andado fora da linha, escandalizando o evangelho. E aí muitas pessoas têm se afastado de Deus. Ser crente, que nem aquele vizinho meu lá que eu conheço, é doido, aquilo lá é crente não. E tem uns que ainda têm essa consciência de dizer, aquilo não é crente não. E tem outros que dizem assim, rapaz, os crentes não prestam, porque eu conheço um crente lá em casa, um vizinho lá de casa, que não presta para nada. E aí, será que é crente? A primeira pergunta que vem a nós que conhecemos a Bíblia. Será que é crente? Que se conhece a árvore pelos frutos. E aí vem a reflexão, né? Eu até acho que talvez já contei para vocês que quando eu trabalhava de vendedor, cheguei num cliente lá e ele estava zangado. Foi que houve, macho? Aí ele, rapaz, é porque os crentes são sem futuro. Eu, como é? Não, macho, é porque tinha uma crente que chegou aqui, macho, no bairro, aí comprou umas coisas aqui, fez uma feira, aí anoiteceu e não amanheceu. Aí eu peguei e disse, olha amigo, vamos fazer o seguinte, vamos entender primeiro as coisas, né? Você sabe o que é que significa a palavra crente? Não, é um pequeno Cristo, certo? Quer dar essa ideia, que é um pequeno Cristo, é um seguidor de Jesus. Você já ouviu na história que Jesus comprou e não pagou? Não. Entendeu, meu filho, o raciocínio aí? Então, será que essa mulher era crente mesmo? Ela disse que era, meu amigo. Agora, quem tem boca diz o que quer. Quem tem ouvido, escuta e acredita se quiser. Você não é obrigado a acreditar. Você acreditou porque quis, né? Você devia ter observado primeiro o procedimento, dar um tempo, né? Deixar essa mulher se estabelecer primeiro e tal. Mas não, já foi logo, não é crente. Ela está dizendo que é crente. Está dizendo, né? Mas o diabo diz um monte de coisa, não diz não? Quem acredita, quem quer. Aí ele ficou sem resposta porque ele que vacilou, né? Não pode atira pedra nos crentes. Os crentes não prestam, mas você não sabe nem o que é um crente. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Por isso que nós sempre falamos, temos que nos tornar padrão.
Porque nós, como filhos de Deus, né, que dizemos que somos, como é que eu vou ensinar alguém a andar nos caminhos de Deus se eu não andar? Se eu não der o testemunho? E aí como é que a pessoa vai saber pelo menos o que é um crente? Diz, não, para o crente eu olho para o crente, olho para o outro que diz que não é crente. Não tem diferença, é tudo a mesma coisa. Então como é que ele vai saber identificar que ele precisa seguir um outro caminho? Se ele olha para a vida do crente e para o descrente e vê que é a mesma coisa. Então ele já estou igual o crente lá, estou vivendo do mesmo jeito já. Está entendendo? Então por isso que nós temos que ser padrão. Temos que viver de forma diferente. Não é virar um extraterrestre, não. Não é tentar ser totalmente em tudo diferente do mundo. Não, se o mundo faz isso, eu estou fora. O mundo faz isso, eu estou fora. Depende do que é que faz, né? Às vezes tem descrente que faz as coisas mais ou menos parecidas. E eu tenho que ter cuidado, né? Que às vezes a gente se torna extremista também. Não, o fulano de tal fez isso. Vou dar um exemplo, que às vezes a gente fica muito na teoria e não entende, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente canta um cântico aqui, na igreja e tal. Aí daqui a pouco os cabas estão cantando lá num bar. Fizeram uma paródia lá e bota lá para tocar um forró. Não, vamos parar de cantar porque estão tocando lá no bar. Rapaz, o problema é deles, não é não? Vou parar de cantar o cântico agora. Foi feito por um irmão, né? E dirigido pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, ele foi inspirado, né? No momento ali, compôs uma música. Nós cantamos há 10 anos essa música. Aí porque o indivíduo agora pegou e está tocando no forró lá, eu vou parar de tocar. Vou parar de cantar a Deus. Vou parar de honrar aquele irmão, vamos dizer assim, né? Que compôs essa música, porque o cabo está distorcendo a coisa. E aí? Penso eu, na minha ignorância hoje, eu não pararia não, porque o problema é dele, que está distorcendo. Eu estou dentro do padrão, que foi criado para aquilo ali, a música. Mas eu respeito quem pensa diferente, né? Tem gente que pensa diferente. Ah, não, porque começaram a tocar lá, irmão, está no mundo agora. Problema de quem botou no mundo. Quem compôs, não compôs para o mundo, não. Compôs para o povo de Deus. Certo? Então, mas cada um tem o seu ponto de vista. Estou só tentando ser mais prático da teoria que eu estava falando aqui. Certo? Então, muito cuidado. Temos que ser padrão, temos que ter cuidado para viver na pureza. 1 Timóteo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, a comparação que Paulo está fazendo aqui é como família. Entenderam aí? Família. Ó. Você tem que repreender o homem idoso. Você não pode repreender o homem idoso. Por que não pode repreender? Sabe o que significa repreender? É como se fosse assim, censurar, acusar a pessoa. Você acusar ela de alguma coisa. Não pode fazer isso. Tem que fazer o quê? Exortar. Que exortar é animar, é estimular. Tipo, ensinar, instruir o que é certo a se fazer. Não é chegar acusando, apontando o dedo, não. Repreender é nesse sentido. Aponta o dedo, acusa. E exortar é no sentido de você animar a pessoa. Ô, irmão, isso aqui não é assim, é assim e tal. E você vai animando, estimulando a ele a fazer a vontade de Deus. E aí ele vem comparando como se fosse a família, ó. Você chega assim acusando seu pai, sua mãe. É para tratar os irmãos como família. Essa comparação que ele está fazendo. Ó, exorte como exorta ou deveria exortar o seu pai. Animar o seu pai. No seu pai faz alguma coisa de errado, vamos dizer. Você chega logo acusando. Ei, sem futuro, é assim? Mãozada no pé do vidro, né? Não, você chega animando. Ei, papai, assim a Bíblia fala isso, né? Maior cuidado, maior jeitinho, não é? É assim que devemos fazer também com nossos irmãos em Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Não repreendas ao homem idoso. Antes, exorta-o, como você faria com seu pai. Aos moços, como você faria com seus irmãos. Às mulheres idosas, como você faria com a sua mãe. Às moças, como as suas irmãs, com toda a pureza, com cuidado. Quando vamos repreender, ou melhor, exortar alguém, temos que fazer com pureza, com cuidado, com amor, não é com aspereza, certo? De forma irada, não. Para concluirmos, Tiago 1:21 diz: portanto, despojando-vos de todo
toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, ela tem poder para nos salvar, porque ela nos mostra o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele conclui esse pensamento que ele vem falando aqui. Nós não vamos ler todo o capítulo 1, você pode até ler para compreender o restante do contexto. E ele conclui dizendo que nós devemos nos despojar, tirar, de nós toda a impureza, o que tiver de impureza, seja da prática, seja do pensamento, e todo o acúmulo de maldade. Temos que acolher com mansidão a palavra de Deus, que foi implantada por meio do apóstolo Paulo aqui dentro, ou melhor, por Tiago, que está escrevendo aqui. Então temos que ficar atentos a fugir da impureza e a acolher a palavra de Deus. Então, para que nós possamos fugir da impureza, precisamos acolher mais a palavra de Deus, estar mais voltados à palavra de Deus, mais próximos a ela. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados. Pedimos, ó Pai, ao Senhor sabedoria para compreendermos a Tua vontade e fazermos o que Te agrada, fugindo da impureza e vivendo, ó Pai, de maneira santa para a Tua glória. Precisamos do Senhor, porque sozinhos não podemos, não conseguimos fazer a Tua vontade. Mas com a força que vem de Ti, com a sabedoria dada por Ti, nós seremos mais que vencedores. Nós somos gratos ao Senhor, pedimos a bênção do Senhor pelo restante do dia e que à noite possamos novamente nos reunir para louvarmos ao Senhor e aprendermos da Tua santa palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos, irmãos, e até à noite, se Deus quiser, às 18h30.